Oi, Fernando. Então aqui está o aplicativo que eu comentei com você para verificar peças similares no modelo que tem marcas diferentes, tá? Então aqui eu posso setar aqui um valor, ou seja, acima desse, ele vai, por exemplo, comparar duas peças. Se as duas peças forem similares acima dessa porcentagem, ele vai retornar para mim, tá? E aqui eu também tenho uma questão de dimensão máxima, que é, por exemplo, imagina duas peças grandes, tá? Imagina uma peça com 10 mil milímetros, né? Então, se você pegar ali 1% já vai ser o que? 300 milímetros. Então, nesse caso, quando as peças são muito grandes, a verificação da dimensão dela vai ser limitada por essa dimensão máxima, tá? Mas isso é só na verificação da dimensão. Então, as outras verificações vão continuar em cima desse 98.7. Então, eu vou selecionar aqui o modelo. Deixa eu selecionar só as peças e vou colocar para rodar, tá? Então acho que eu vou pegar aqui talvez uma região só dele e vou colocar para rodar. Então eu clico aqui, espero, ele vai carregar aqui as peças do modelo e depois ele vai fazer essa análise, né, em cima das peças, né, vai tentar encontrar peças similares, né. O objetivo aqui da gente é evitar, né, aquelas peças do modelo que podiam ser iguais, mas por algum detalhe do modelo acabaram ficando diferentes. Tá? Então o nosso objetivo aqui é pegar esse tipo de peça. Que daí, né, o modelador ajusta isso no modelo e vão gerar daí menos desenhos, né, menos para fabricar também muito mais fácil, né? Quanto menor a quantidade de marcas, mais fácil para fabricar. Então isso no geral facilita tudo, né? Então aqui ele já está fazendo análise e aqui ele diz para mim que ele detectou essas situações aqui, tá? Então vamos pegar aqui algumas de exemplo. Então, por exemplo, vamos pegar aqui W150 por 13. Então eu clico duas vezes aqui, ele selecionou para mim no modelo. Então ele está falando para mim, ó, esses dois W150 por 13 são muito parecidos, tá? Inclusive se eu quiser eu posso clicar aqui, ó, exibir detalhes da comparação. E ele me diz, ó, a similaridade geral dele é 99,77%. E ele está tendo uma variação de 3 milímetros no comprimento, que é bem o que a gente setou aqui. Então, olhando aqui, a gente pode ver que é 736.22 contra 733.22. E a furação aqui provavelmente é muito parecida, né? Então, isso aqui é um exemplo de uma peça, né, que se o seu modelador quisesse, poderia deixar com a mesma marca. Tá, vamos tentar pegar aqui talvez alguma chapa. Essa chapa aqui tem três, né? Com essa, o aplicativo detectou aqui no caso três marcas que são similares. Então você está vendo que são três marcas, né? Mas elas acontecem 22 vezes no modelo. Como que eu vou fazer? Então eu vou tirar essa seleção aqui, eu vou clicar de novo e ele vai selecionar para mim só uma de cada. Tá? Então agora ele está falando dessa chapa aqui, ó. Então essa chapa aqui, ó, se você parar para analisar, realmente essas três chapas são muito, muito parecidas. E são três marcas diferentes. Então, mais uma situação daquela que o modelador com certeza consegue fazer, né, algum ajuste. Vou pegar mais uma aqui, mais uma marca. Então, aqui seria mais essa chapa de topo. Tem uma chapa de topo aqui, deixa eu ver onde que está a outra. Tem uma outra aqui, ó, tá vendo? Então, se a gente comparar aqui essa aqui com aquela lá de cima, você vê que também elas são bem similares, né? Mais um exemplo. Vamos pegar aqui, tá bom? Um W eu já peguei. Vamos pegar esse W250 por 17.9. Então aqui ele selecionou esses dois. Ele está falando, né, que existe uma certa diferença aqui, tá? Se eu colocar aqui para comparar, a gente pode ver que a forma dele é 100%, mas tem uma pequena variação nos furos, tá? Então os furos não são
não são tão iguais. A ideia é aquela pergunta, né? Será que a gente consegue deixar essas duas peças iguais? É uma coisa que dá para estudar, né? Quem sabe aí com uma certa análise até consegue, né? Porque imagine que você está fabricando, vamos pensar, esse é um caso talvez que não dê para deixar igual. Não dê para deixar igual, porque se eu quiser, né, como ela fura um lado só da mesa, eu teria que virar ela para encaixar lá, e aí eu acho que já não ia funcionar. Então esse é um caso que, né, digamos, é um falso positivo, mas não tem como negar, né, que as peças são, né, muito parecidas. Tentar pegar aqui um outro, então olha só, coluna tem que identificar que deve ter algum detalhe, alguma coisinha aqui tá dando uma diferença entre as duas, tá? Clicando aqui, vamos ver. Então, novamente alguma coisa aqui nos furos, 99%. E é aqui, justamente, né? Aqui tem essa mesa, essa coluna tem furos, né? De um lado e essa tem do outro. Então, talvez se a gente conseguisse deixar essa chapa aqui no topo, né? Com a cabeça reta, você poderia ter as duas colunas iguais, né? Então aqui nesse caso aqui até a gente conseguiria, né, fazer, né, esse ajuste. Vamos pegar aqui mais um último exemplo aqui para fechar. Aqui as cantoneiras, então aqui ele está falando para mim que essas cantoneiras aqui poderiam ser iguais, tá? Vamos ver aqui, eu vou selecionar essa opção aqui para ver quantas são de verdade. São 12 cantoneiras. E aqui, se você analisar, né, a diferença entre elas vai ser por causa do gabarito, né? Se o parafuso tivesse centralizado no meio da viga, todas seriam iguais. Então já é um ponto, né, para levantar, né? Será que nesse caso aqui a gente poderia deixar o parafuso centralizado? É uma análise, é uma coisa a se pensar. Essa chapa aqui, então eu tenho essa chapa aqui de conexão do guarda-corpo. Deixa eu pegar aqui só uma de cada para ficar fácil. Então aqui em cima eu tenho essa. E, perdão, a outra está aqui, ó. Então a gente pode ver aqui também duas chapas bem parecidas, né? São de guarda-corpo. Então o furo é o mesmo, só que uma mede 97 e a outra mede 98. Então seria aí mais um ponto aí que a gente possa ajustar. Mas, enfim, aqui era mais para exemplificar, né? O que a gente poderia melhorar, né? Que tipo de situação que esse aplicativo ele pega, né? Então, por exemplo, aqui nessa chapa, se você for ver aqui em cima, ela tem um pequeno dente aqui e aqui embaixo não, né? Olha só. Vou voltar ali em cima. Aqui ela faz esse dente. Então aqui talvez também seja uma coisa que poderia, né, deixar igual, né? Inclusive se você olhar aqui no modelo, todas as outras chapas, vamos checar aqui, não, acho que são todas iguais mesmo, eu achei que era diferente. Mas enfim, são pontos, né, dentro aqui do modelo que a gente pode analisar e que em muitos deles podem ser aplicados algumas regras para deixar né, as peças iguais. E quanto mais peças iguais, mais conjuntos iguais e menos desenho e por aí vai. Legal? Então aqui temos esse aplicativo que tem essa solução que a gente está trabalhando para, né, identificar esse tipo de coisa. Legal? Então vou mostrar aqui um último, né? Então temos aqui esse perfil U, 603, vamos ver aqui o outro, 604. E a furação aqui parece ser muito parecida também. Deixa eu 50 milímetros entre furos, 25 até o topo
e aqui 50 milímetros entre furos, 25 até o topo. Então aqui nessas duas peças, né, realmente só essa pequena variação aqui de menos de 2 milímetros que está fazendo ela ficar diferente, tá? Então você vê que até pro que ele promete, ele é até bem eficiente, né? Ele realmente identifica marcas diferentes que são realmente muito parecidas, né? Muito parecidas, se você considerar, né, que ó, a peça aí está variando, né, 1 milímetro, 1,68 milímetros em 608, né? Então é uma coisa legal.